Mente vazia é a oficina do diabo. Eu acho que você já ouviu talvez esse ditado. Esse ditado é um ditado mesmo popular. É algo que as pessoas criaram, inventaram. Não é bíblico, porém a Bíblia ela fala acerca de mente, acerca de pensamentos. E fala que a gente deve realmente encher e preencher nossa mente com coisas boas. Então o que a Bíblia ela fala sobre isso? Eu quero que vocês venham comigo porque a gente vai ver o que a Bíblia diz. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: guarde com toda a diligência o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Em outra tradução, vai dizer, porque talvez, antes de eu dizer, talvez você se pergunte assim, o que é guardar o teu coração? Quando a Bíblia diz, guarda o teu coração e tal. O que é guardar? Na outra tradução, a linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então é o seguinte, gente. Aquele ditado realmente tem uma certa verdade, porque quando a gente deixa a nossa mente vazia, é muito perigoso. Se a gente deixar a nossa mente ociosa, ela fica vulnerável a muitas informações de diversos tipos, seja elas informações boas ou até mesmo informações ruins. E a gente pode guardar as informações boas, como a gente também pode acabar guardando informações ruins. E o diabo ele trabalha justamente aí. Se a gente deixar a nossa mente vazia, a intenção dele é colocar informações ruins na sua cabeça. Salomão, que era um grande sábio, ele diz o seguinte: olha, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. De que eu devo guardar a minha mente? De que eu devo guardar os meus pensamentos? De que exatamente? A gente poderia dar aqui exemplos, só que eu vou dizer para vocês dentro da Bíblia o que a Bíblia ela vai falar sobre isso, sobre essa questão. Quais são os exemplos que a Bíblia mesmo vai dar? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Aqui estão alguns exemplos de que a Bíblia diz que a gente deve guardar o nosso pensamento, a nossa mente. Olha só. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a independência, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Mas aqui, quando a gente olha por cima, aparentemente não está falando que isso daqui é pensamentos, na verdade está falando de ações, na verdade. Só que é o seguinte, lembra da passagem que a gente leu que diz que os nossos pensamentos guiam as nossas ações? Se eu estiver pensando em coisas ruins e tendo informações ruins, guardando informações ruins, é muito certeza que eu vou agir de acordo com os meus pensamentos. Se eu estiver guardando informações ruins dentro do meu coração, o meu corpo vai agir conforme aquilo que eu estou pensando. É assim, é natural. Todo ser humano ele age dessa forma. Se a pessoa pensa coisas boas, ela vai agir de acordo com o que é correto. E se ela estiver pensando coisas ruins, ela vai agir de acordo com o que é errado. Isso é simples. Paulo ele está dando esse exemplo em Colossenses capítulo 3, falando acerca da vida velha e da vida nova. E a gente pode até agregar isso daqui de uma maneira mais profunda dentro realmente do que a gente deve pensar ou não, porque a gente leu o versículo 5. Só que um pouquinho antes, no versículo 2, ele está falando acerca de pensamento. Olha só para vocês verem. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Ou seja, Paulo está dizendo que a gente deve pensar nas coisas que são do alto e não nas que são daqui. Por que ele está dizendo isso? Porque quando a gente pensa nas coisas que são daqui, a gente pega informações ruins, guarda dentro do nosso coração, ficamos ansiosos acerca do futuro, ou às vezes ficamos frustrados por coisas que aconteceram no passado, e a gente fica preocupado, cara. E aí Paulo ele diz, olha, pense nas coisas que são do alto. Por quê? Porque quando a gente pensa nas coisas que são da terra, além da gente ficar ansioso e preocupado, essas coisas aqui elas tendem a nos decepcionar. E quando a gente pensa nas coisas que são do alto, que são muito maiores, que são muito além da nossa compreensão, que é Deus, então a gente tende a ficar mais tranquilo, a gente tende a ficar em paz, entendeu? Então a gente deve pensar nas coisas que são do alto, ocupar nossa mente com as coisas que são lá do alto, porque isso faz bem para nós. E olha só, como que eu devo guardar a minha mente? Bom,
Antes de a gente dar aqui alguns exemplos de como guardar a nossa mente, eu vou dizer para vocês que a gente é preciso fazer uma coisa antes. O primeiro ponto, Provérbios capítulo 4 e versículo 20 e 21. Olha só, esse daqui é o princípio, tá ok? Olha só o que diz. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Então, se eu quero aprender a guardar o meu coração, a guardar minha mente, meus pensamentos, a primeira coisa que eu devo fazer aqui, gente, quando eu falo de coração aqui, não é coração que bombeia sangue pro corpo não, tá ok? É coração, mente, pensamento, sabe? Quando a pessoa diz assim, olha, você deve ser guiado pelo seu coração e tal. É esse tipo de coração que eu estou dizendo. Só que quando a gente guarda o nosso coração, a gente é guiado por bons pensamentos, pelo que é correto, entendeu? E isso vem da sabedoria de Deus. Então Deus ele diz aqui, ó, através da sabedoria de Salomão, o seguinte, que a gente deve amar a sua palavra, a gente deve escutar o que ele nos está dizendo. Ou seja, se Deus ele te diz, faça isso, a gente deve fazer porque a gente sabe que é o melhor. Se ele falar guarde, a gente pode guardar com confiança porque é o melhor. Ele fala guarde a minha palavra. Então esse é o primeiro ponto. Você quer aprender a guardar o seu coração? Cara, guarde a palavra de Deus e ame ela com todo o seu coração. Depois o outro ponto de como guardar o nosso coração, de como guardar a nossa mente. E aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Ou seja, está complementando aquilo lá de Colossenses. Então ele diz aqui, olha, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, olha só. Do que a gente deve preencher a nossa mente, olha. Do que é verdadeiro, do que é digno, do que é correto, do que é puro, agradável e decente. Você quer guardar a sua mente, seu coração? Primeiro, ame a palavra de Deus, ame ela de todo o seu coração. E depois, encha a sua mente com as coisas que é lá do alto. E o que são essas coisas? As coisas puras, as coisas decentes, as coisas verdadeiras, as coisas que são corretas, as coisas que são dignas de elogios, que merecem elogios, aquilo que é puro, agradável e tal. Essas coisas a gente deve colocar na nossa mente. A gente deve preencher a nossa mente, os nossos pensamentos com essas coisas, entendeu? Qual que é o benefício disso tudo, cara? O mais interessante é os benefícios que isso nos traz. Porque aqui um pouquinho antes, no versículo 7, olha só o que ele está dizendo. Aqui ainda no capítulo 4 de Filipenses, a gente lê o versículo 8, só que no versículo 7 está dizendo o seguinte, olha, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, olha só, guardará o coração e a mente de vocês. Por que ele diz isso? Porque no versículo anterior, versículo 6, ele diz o seguinte, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e ore com o coração agradecido. Ou seja, ele está falando de ansiedade, ele está falando de preocupação, ele está falando de pessoas que talvez poderia guardar informações ruins dentro do seu coração e ficar ansioso dentro da sua mente e ficar com aquilo nos pensamentos. Só que aí Paulo fala o seguinte, olha, não se preocupe com isso, não fique ansioso com isso, apenas entregue para Deus e ore com o coração agradecido. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que ninguém consegue entender, vai guardar o coração e a mente de vocês. Entende? Então, quando a gente confia em Deus e quando a gente guarda o nosso coração, ama a palavra dele, guarda o nosso coração, preenche a nossa mente com as coisas que são do alto, com as coisas que são de cima, e não fica pensando nas coisas que são terrenas, às vezes como o meu emprego, se eu vou conseguir dar o meu melhor amanhã, ou se não, às vezes eu penso assim, poxa, será que o meu patrão vai continuar comigo? Será que ele vai mandar embora? Sabe? São tantas coisas. Será que meu salário não vai aumentar? Será que vai continuar do mesmo jeito? Será que vale a pena eu correr atrás de outra coisa? Sabe, cara, a tecnologia, tantas informações que a gente tem acesso hoje, nos deixa preocupados e ansiosos. Só que o Senhor, ele nos diz e nos exorta a confiar nele, amar sua palavra, confiar nele e preencher a nossa mente, não deixar a nossa mente vazia. E como a gente leu aqui, ele nos disse,
com o que a gente deve preencher as nossas mentes, os nossos corações, para que o nosso coração possa ficar guardado da maneira correta. Que você possa prestar atenção nisso. Sabe por quê? Porque quando a gente tem paz, cara, quando a gente guarda o nosso coração, existem alguns benefícios. Aliás, eu queria deixar aqui pelo menos um benefício para você. Provérbios capítulo 4, versículo 22 diz o seguinte: elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Ou seja, se você guarda o seu coração das informações ruins e preenche do que é bom, então a Bíblia te promete que você vai ter saúde, vida longa e essas coisas, entende? Então vale a pena, assim, cara, quem não quer ter saúde? Tenho certeza que tem muitas pessoas que talvez estão ouvindo esse vídeo aqui, tá vendo esse vídeo e tem dificuldade para dormir, porque tem insônia, às vezes não consegue pegar no sono, às vezes tem tanta ansiedade que não consegue se alimentar direito, sabe? As preocupações não te deixam ter uma saúde assim perfeita. E às vezes a gente corre atrás de médico, corre atrás de nutrição, essas coisas, atrás da medicina. E eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu só estou dizendo que muitas coisas que a gente tem, sabe, em casa. Eu sei que você tem a Bíblia talvez lá na sua estante, cara. E você tem a palavra de Deus lá, tá guardada lá. E é o remédio para você. E você talvez não sabia disso até agora. Mas agora você sabe. E quando a gente larga nossas ansiedades sobre o Senhor, a gente deixa de ficar preocupado. Então até o nosso corpo, quando a gente pensa em coisas boas, guarda o nosso coração, até o nosso corpo sente. Tem um versículo aqui em Provérbios mesmo que diz que a alegria dá saúde ao corpo. Aqui em Provérbios, ainda no capítulo 14, versículo 30, diz que a paz de espírito traz saúde ao corpo. A paz, a alegria, ela nos traz saúde física mesmo. Então que você possa pensar nisso, que Deus te abençoe, tá bom?